Graça e paz, paz e graça a todos. Olá pessoal. Em primeiro lugar, quero pedir a você, se puder, ouça esse áudio até o final, ok? Toda vez que eu terminar de ler um livro da Bíblia, eu irei fazer um breve comentário, um breve resumo do capítulo. Um bem breve resumo mesmo, mas um breve resumo mesmo, ok? E quero deixar também desse capítulo 3 perguntas. E essas 3 perguntas você irá responder à luz da Bíblia nos comentários. E se você não souber ou quiser que eu responda, deixe o comentário e eu responderei no seu comentário, ok? E se puder, se inscreva no canal, divulgue para seus amigos, nos seus aplicativos, nos seus Instagrams, nos seus Twitters, nos seus WhatsAppers, ok? Nos seus Facebooks, ok? Em primeiro lugar, sabemos que a Bíblia ela é interpretada de uma forma literal ou simbólica, ok? Todo símbolo da Bíblia ele tem a sua interpretação. Toda literalidade da Bíblia também tem a sua interpretação, tanto para os dias daquele povo que a qual foi escrita no tempo deles, como para o tempo de hoje, porque a Bíblia ela é hoje e sempre também. Todo o tempo a Bíblia é para todo o tempo. Ela não tem época, a Bíblia é para todo o tempo, porque Deus é para todo o tempo. E a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é para todo o tempo, toda a época, para tudo. Ou seja, outra coisa, a Bíblia, de ponto a ponto, de Gênesis ao final de Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela mostra quem Deus é e o que Ele faz, ok? Vamos para a primeira pergunta que eu irei fazer. Se você souber, responda nos comentários. Se você não souber, deixe o comentário que eu irei responder. Número 1. O que significa quando chove e aparece um arco-íris no céu? Vou repetir. O que significa quando chove e aparece um arco-íris no sol? No sol não, no céu. Vou repetir mais uma vez. O que significa quando chove e aparece um arco-íris no céu? Ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que Abraão é considerado o pai da fé? Vou repetir. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Ok? E a terceira pergunta é: o que significa quando Abraão manda o seu servo ir até a terra de Ur, onde ele nasceu, buscar uma noiva para Isaque, que seja adornada, pura, etc. Ou seja, ele deu toda a lista, está tudo no livro de Gênesis. Vou repetir a pergunta. 3. O que significa quando Abraão manda o seu servo ir até a terra de Ur, onde ele nasceu, buscar uma noiva para Isaque, que seja adornada, pura e virgem? Essa terceira pergunta eu irei responder logo mais, ok? Você ficará apenas com 2 perguntas, ok? Então, como eu disse, é um breve resumo. Vamos começar. O que significa a palavra Gênesis? A palavra Gênesis significa começo, início, princípio. Começo, início, princípio. Logo no princípio, logo no início da Bíblia, em Gênesis, já mostra nesse capítulo que a vontade de Deus sempre foi ter um relacionamento pessoal com o ser humano. Mostra que a vontade de Deus foi sempre ter um relacionamento pessoal com o homem.
mas o pecado o afastou de Deus. Você pode observar que quando aconteceu o primeiro pecado, Adão, ele se escondeu. Adão, ele fugiu da presença de Deus. E Deus, você pode observar que toda a virada do dia, ou seja, todas as tardezinhas, Deus ia lá visitar Adão no jardim. Ia bater um papo com Adão, perguntar: oi Adão, tudo bem? Como foi seu dia? O que você tem feito? Qual nome você deu para aquela árvore? Etc, etc, etc. Qual nome você deu para aquele bicho? Ok? Não, aquele ali é leão. Aquele ali é o urso. Aquele ali é o leopardo. Aquele ali é a girafa. Ok? Então Deus tinha um relacionamento pessoal com o homem. Mas o pecado fez o homem se esconder. Você pode observar, logo do início, Deus também dá um tempo para você raciocinar e pensar na burrada, no erro que você fez, e ainda te dá um tempo para você voltar ao arrependimento, a se arrepender. Se Adão voltasse a se arrepender, caísse em si do pecado dele, quem sabe hoje a história seria outra, ok? Também mostra, logo no primeiro capítulo, o primeiro homicídio da Bíblia. Que foi por quê? Pela inveja, pelo orgulho, pela soberba. Por isso que não devemos ter inveja, não devemos ter orgulho, não devemos ter soberba. Porque o que fez o diabo cair do céu foi a soberba de querer ser mais do que Deus, de querer a glória de Deus. Porque toda honra e toda glória sempre será e sempre vai ser para Deus, ok? Entre Caim e Abel que aconteceu esse primeiro homicídio da Bíblia, ok? Também podemos ver a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de multidões. Inclusive, nós, os gentios, somos descendentes de Abraão. Nós somos essa geração de Abraão, que quando Deus fala que as estrelas do céu eram incontáveis, ok? Nós somos descendentes de Abraão, ou seja, o Abraão é o nosso pai na fé, ok? Esse capítulo é uma história desde o início. Jesus Cristo já representado aqui. Eu vou contar para você a terceira pergunta. Eu vou dar um resumo da terceira pergunta. Quando Deus fez um capítulo, esse capítulo tem uma história que desde o início Deus já está representado aqui. No livro de Gênesis, Jesus Cristo já está representado. Jesus Cristo, Deus, Jesus e o Espírito Santo já está representado logo no início aqui. Isso é uma simbologia, mas como eu disse que toda simbologia tem uma interpretação, eu vou contar para você o que eu entendi dessa interpretação, que é a pergunta 3. O que significa quando Abraão manda o seu servo ir à terra buscar uma noiva para Isaac? Vou contar para vocês o que significa isso, ok? A interpretação que eu aprendi. Vou explicar. Abraão aqui, ele faz o papel de Deus, tá? Abraão faz o papel de Deus. Quando Abraão chamou o empregado mais antigo que trabalhava com ele e manda esse empregado ir até a terra onde ele nasceu, esse empregado significa
o papel do Espírito Santo. Esse empregado, ele é o papel do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos adorna, é o Espírito Santo que ajuda nós a sair do pecado, é o Espírito Santo que ajuda a manter nós santo para não pecar. Então, o Espírito Santo aqui é o papel desse empregado de Abraão que foi até a terra dos seus descendentes buscar uma noiva para Isaac. E Isaac, ele representa Jesus. Isaac representa Jesus. Agora eu vou trazer isso à luz da Bíblia para hoje. Que está lá na época de Jesus. Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. O seu Filho. Quando Abraão manda o seu servo ir até a terra de Ur, esse servo, ele representa o Espírito Santo, buscar uma noiva. E o Isaac representa Jesus Cristo. Você entende? Então, Abraão representa Deus, o Espírito Santo representa o empregado e o Isaac representa Jesus Cristo. Desde o início, Deus já tinha o seu plano traçado. Você entende? Apenas para você ver que desde o início, Deus já estava preparando o seu filho. Ok? Aqui já está a resposta para duas perguntas, se você prestou atenção na minha explicação. Okay? Entre outros assuntos que apenas já nos mostra o primeiro capítulo. E ainda tem mais. No capítulo 1 de Gênesis, podemos observar que no sexto dia, Deus contempla a sua obra e viu que era bom, maravilhoso. Deus estava maravilhado com sua obra que ele já tinha feito. Ainda não frutificava. Então a sua obra lá não frutificava ainda. Aí sim Deus criou o ser humano, que foi Adão, o primeiro homem. E depois viu que ele estava só, fez a ele a mulher, a Eva, que se chamava Eva. Esse é o resumo da criação de Deus, um pouco. Outro ponto importante, no capítulo 6, Deus já faz a primeira aliança com o ser humano, que foi com Noé. A primeira aliança. No tempo de Noé, o mundo já estava um caos. O pecado daquele povo já tinha subido até Deus. E o Senhor Deus estava irado com aquele povo. Mas Noé e sua família era temente a Deus. Seus filhos e suas mulheres, que são Sem, Cã e Jafé. Você pode observar, assim como no jardim do Éden, Deus ainda deu um tempo para que Adão refletisse, porque Deus só voltava na virada da noite, na virada da tarde. Deus ia visitar Adão. Então Deus deu um tempo para Adão. E aqui nos tempos de Noé, Deus ainda deu 120 anos. Enquanto Noé fazia a arca, ele pregava. E o povo chamava ele de louco, doido. É o que vemos hoje. Quando você é um servo de Deus, quando você busca a Deus, de corpo, alma e espírito, as pessoas vão te chamar de louco, vão te chamar de bobo, vão te chamar que nada disso vai acontecer, que isso é à toa. E mesmo assim, o povo não está nem aí com Deus. É por isso que a Bíblia fala que Deus não vai salvar o mundo todo.
mas Deus vai salvar aquele que crê. Então é necessário que você crê. Essa história de falar, vamos salvar o mundo, vamos salvar não sei o que lá, não vai salvar nada. Só vai ser salvo todo aquele que nele crê. Vamos mudar o mundo, vamos resgatar não sei o que. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque é só aquele que nele crê. Então é necessário que cremos em Deus. Temos que crer. Porque se nós não crer e não levar as pessoas a crer, nós temos que levar as pessoas a crer em Deus. Se eles crerem em Deus, aí sim eles serão salvos através de Jesus Cristo, seu Filho Jesus. E o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental, que é ele que adorna os corações, é ele que faz quebrar os corações das pessoas. É isso. O Espírito Santo, ele representa isso. Ele faz os corações das pessoas quebrar. É você olhar para o seu pecado, é você se arrepender do seu pecado e não praticá-lo mais. Eu vou dizer uma coisa sobre o pecado, rapidinho. O pecado matou Deus. Numa outra oportunidade, eu vou falar sobre o pecado e o que o pecado faz. O pecado matou Deus. Só para você ter uma noção. Ou melhor, o pecado fez com que Deus matasse o seu filho. O pecado fez Deus matar o seu filho. Mas todo mundo sabe a história que depois ele ressuscitou. Mas o pecado fez Deus matar seu filho. Por quê? Por causa de mim, por causa de você. Por isso, foi por causa de mim e por causa de você, do meu pecado e do seu pecado. Aí Deus teve que mandar o seu filho para morrer por nossos pecados. Vamos para a próxima aliança. Outra aliança interessante no livro de Gênesis, logo do início, é que Abraão, ele foi ter Isaac bem velhinho já, ele e Sara, bem velhinho. Sara até riu quando os anjos foram lá falar com Abraão que ele ia ser pai. Sara até riu dentro do coração dela. Deus ia dar as nações para ele, seria pai de multidões. Mas Deus cumpriu, está cumprindo essa aliança. E é uma aliança perpétua. A aliança de Abraão, ela foi uma aliança perpétua. Quando Deus faz uma aliança, quando você faz uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança com você, essa aliança é perpétua. O que significa perpétuo? Perpétuo é para sempre. Para sempre Deus quer fazer uma aliança com você. Para sempre Deus quer ter uma aliança com você. Okay? Não vou esticar mais. É apenas um breve resumo do livro. Eu deixei essas 3 perguntas, ok? Logo do início que eu falei para você, mas eu vou repeti-la novamente. A terceira pergunta eu já respondi, que foi de Abraão, que representa Deus, o empregado, que representa o Espírito Santo, e Isaac, que representa Jesus. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Qual é o pai hoje que coloca o seu filho na fogueira? Amém? O pai que ama coloca o seu filho na fogueira. Okay? Então esse é apenas um resumo do livro, um pequeno resumo, um breve resumo mesmo, porque isso daria várias conferências. Apenas um capítulo daria várias referências. Estou resumindo bem basicamente, bem pequeno mesmo, o livro de Gênesis. Mas irei dar outros resumos do livro em breve, ok? Porque temos que a Bíblia, ela é para você estudar aos poucos, não é de uma vez, é aos poucos, todos os dias. Por isso que é necessário todos os dias ler a Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa: sempre quando você ler a Bíblia, ore antes
para que o Espírito Santo venha te dar entendimento, para que o Espírito Santo venha te dar a luz da palavra, porque é o Espírito Santo que te dá a luz, ok? Deus abençoe a todos, assista nossos vídeos, envie para seus amigos, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Apenas um resumo do livro de Gênesis, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Yahvé, Deus Todo-Poderoso, seja louvado em nossos